Minhas boas-vindas a essa nossa aula que já é tradicional e que é uma aula que acontece toda quinta-feira. E você já sabe que acontecendo toda quinta-feira eu estarei aqui para compartilhar uma série de informações importantes para você. E hoje, particularmente, eu quero mostrar para você como que você pode transformar a sua consultoria de RH num negócio lucrativo e bem estruturado, explorando as grandes oportunidades no nicho de educação corporativa. E olha, se você já cansou de sentir que precisa oferecer dezenas de serviços ao mesmo tempo para garantir que o seu faturamento esteja garantido, ou até se você tem aquela sensação assim, tô perdida, como dar o primeiro passo, preste muita atenção aqui, porque essa aula é para você. Então, pega papel e caneta, porque eu vou te trazer hoje, eu vou compartilhar um conteúdo completo, vai te mostrar exatamente como começar, em quais serviços atuar e como driblar os desafios desse nicho que é tão promissor. E aqui, na próxima meia hora mais ou menos, você vai ter clareza e direção para saber por onde andar. Vamos juntos, então? Bem, vamos começar aqui. Eu quero só lembrar uma história que aconteceu comigo há alguns anos, antes até de eu ter a mentoria Viva de RH estruturada. Porque várias pessoas sempre me procuraram, logo depois que eu fiz 10 anos, 12 anos de empresa, que a Ímpar passou a existir, várias pessoas me procuravam para pedir dicas e orientações mais gerais. Suzy, como é que pode? Você tem uma empresa aí há tantos anos, qual é o segredo, né? E eu quero te contar uma história que me marcou e que talvez também faça você refletir, porque talvez seja exatamente o que você está vivendo agora. Então, uns anos atrás, uma amiga minha que também estava entrando nesse nicho de consultoria, ela me procurou porque estava frustrada com o negócio dela. E a gente batendo um papo informal numa cafeteria, ela me disse assim, bem triste, bem decepcionada. Eu, eu acho que eu faço de tudo, sabe? Eu tenho recrutamento, eu tenho terceirização, eu faço consultoria de liderança, eu faço remuneração e ainda assim eu não consigo ter um faturamento minimamente confortável. E eu estou até achando que eu vou desistir. Eu não sei, mas talvez você conheça essa sensação. Ela me fez lembrar da minha própria trajetória, porque lá no início da Ímpar, eu também tentei atender tudo e todos ao mesmo tempo, ter vários clientes em vários nichos, fazendo várias coisas, né? A minha empresa, com a minha sócia da época, cresceu fazendo muitas coisas. O interessante é que isso trazia um desgaste muito grande de energia, porque o resultado que a gente tinha era muito esforço, muito trabalho e pouco retorno. Por quê? Porque tinha muita coisa que nós fazíamos que, primeiro, nós não sabíamos precificar, nós não sabíamos organizar as coisas de um jeito eh, saudável financeiramente falando, nós não sabíamos organizar algumas coisas de um jeito é, profissional, a gente não sabia nem colocar preço. E aí foi que nós começamos a tomar várias decisões de mudar quando nós começamos a aprender algumas coisas. E quando nós identificamos que alguns serviços nossos precisavam ser excluídos, porque eles não davam o retorno que nós precisávamos, nem o que nós queríamos. E a nossa decisão foi uma decisão de mudar e foi bem drástica. Nós matamos alguns serviços na empresa porque nós alteramos o nosso foco. E escolher um posicionamento estratégico que fosse lucrativo e que a gente realmente conseguisse entregar valor foi o grande diferencial. Foi aí que percebemos que tinha uma oportunidade muito significativa na educação corporativa. Hoje, esse nicho representa a maior parte de faturamento aqui na Ímpar e o mais importante, ele me trouxe uma rotina previsível e satisfatória nesse faturamento. E é exatamente isso que eu vou compartilhar contigo hoje.
como é que você pode aplicar essa mesma estratégia para escalar a sua empresa de RH. Então, para começar nessa conversa, vamos entender primeiro o que que é educação corporativa. Eu vou procurar simplificar isso ao máximo. Educação corporativa é um conjunto de estratégias que uma empresa utiliza para capacitar os colaboradores de uma forma que seja alinhada com aqueles objetivos estratégicos da organização. Então, isso significa que nós não estamos falando de treinamentos aleatórios, nem de prateleira, que são aqueles treinamentos prontos, tipo aquele profissional que diz, já treinei mais de 1.500 pessoas nesse treinamento. Se ele fez 1.500 pessoas nesse treinamento, isso não foi personalizado, ok? Esse é um nicho que tem valor, mas eu estou falando aqui daquilo que é personalizado para o cliente. São ações que geram resultados concretos e perceptíveis para o cliente, melhorando a performance da equipe, aumentando a retenção de talentos e preparando os líderes para enfrentar os desafios reais e específicos daquele negócio. E o mais interessante é a oportunidade que existe para esses consultores de RH quererem atuar neste nicho. Porque as empresas sabem que para crescer precisam desenvolver o capital humano. Isso é cada vez mais conhecido e sabido pelas empresas. E quem melhor para apoiar essas empresas se não você, que já entende de pessoas, gestão e estratégia num determinado nicho? Então, agora deixa eu te dar alguns exemplos práticos para ilustrar como que a educação corporativa atua de verdade. Vamos lá. Os seus clientes, eles podem precisar de um onboarding mais estratégico para novas contratações. Ah, onboarding, programa de integração, programa de ambientação, né? É aquele programa para quando as pessoas estão entrando na empresa. Em algumas regiões do nosso país falam e chamam isso de forma diferente. Então é só para clarear aqui. Então esses programas de integração, ambientação ou onboarding que estão chamando, eles têm uma série de coisas a serem feitas que nem sempre o RH da empresa consegue fazer sozinho. E você pode oferecer isso de uma forma customizada, preparando essas pessoas para começarem na organização. E talvez essas empresas precisem criar também uma academia corporativa para formar os líderes internos. Você também pode trabalhar nisso. Pode ser que a empresa esteja sofrendo com baixa produtividade e precise de workshops rápidos de comunicação, gestão do tempo, até trabalho em equipe. E adivinha só, esses projetos têm uma característica muito interessante. Eles são altamente lucrativos porque as empresas conseguem vislumbrar o benefício imediato no desenvolvimento dos seus colaboradores. Então é fácil enxergar. E é isso que nos leva para o próximo ponto. Você já deve estar se perguntando aí, né? Mas por que que eu vou focar só num nicho, Suzy? Não seria melhor eu oferecer vários serviços e tentar agradar de modo diferente várias empresas? Eu vou te explicar um negócio. Possível é, mas você vai dispersar energia. Vai dispersar energia na sua comunicação, vai dispersar energia na sua abordagem, vai dispersar energia em encontrar esses clientes. As suas redes sociais vão ficar confusas. Então, perceba, existe aqui, e eu quero reforçar aqui, um mercado mundial de educação corporativa que movimenta alguma coisa em torno de 400 bilhões de dólares. E não adianta você dizer, ah, mas aqui no Brasil ninguém se interessa. Ah, mas aqui no Brasil as empresas não pagam. Ah, mas aqui na minha cidade. Deixa eu te contar um negócio. No Brasil, o maior desafio que as empresas estão enfrentando hoje está diretamente ligado à retenção de talentos e a fortalecer as equipes eficientes. Então, agora pensa comigo. A educação corporativa, ela vai oferecer algo que não vai sair de moda, que é o desenvolvimento de pessoas. Então, mesmo nos momentos de crise econômica, as empresas precisam continuar melhorando a performance do time. Na verdade, elas são obrigadas a fazer isso, porque se elas não melhoram a performance, os resultados também não acontecem. Um outro ponto importante aqui é que você consegue escalar os seus serviços, reaproveitando conteúdos e estratégias de treinamentos para empresas diferentes, o mesmo esqueleto, mas com uma entrega personalizada. Isso aumenta a lucratividade com um esforço muito menor. Agora pare e pensa.
Se você estiver trabalhando com o treinamento e seleção e você tem a possibilidade de organizar novos treinamentos, vender novos treinamentos, se você estiver preso na seleção com um volume de vagas, ou até sem volume, mas aquelas vagas muito difíceis que geralmente são as empresas que trazem, que precisam, né, para consultoria, você acaba dispersando energia, você não vai ter tempo para olhar para os seus programas de treinamento e nem para venda, para comercialização deles. Então, só aqui você já consegue entender o quanto os consultores tentam de tudo um pouco para sobreviver, mas se você focar, você alcança com menos esforço, porque se especializa num nicho estratégico. E olha só, agora eu imagino que você já tenha entendido o quanto que isso pode ser realmente lucrativo. E o potencial do nicho de educação corporativa, ele precisa estar aí na sua cabeça. Vamos então, agora que isso está claro, expandir as ideias de como é que você pode atuar e transformar esse potencial em projetos concretos de verdade. E como esse é o exato nicho em que operamos aqui na Ímpar, eu posso te falar sobre ele com muita tranquilidade. Inclusive, ele faz parte também da mentoria Viva de RH. Não só ele, mas ele faz parte. Vamos pensar aqui em algumas coisas que são importantes nesse momento para a gente entender como funciona. Quais são as possibilidades reais de atuação, então, nesse mercado? O que que a gente pode fazer? Primeira coisa é ter clareza de que um primeiro serviço é analisar as necessidades educacionais dentro dessa empresa, que é o ponto de partida. A primeira etapa de todo consultor que deseja atuar com a educação corporativa é de apoiar os clientes para que entendam o que funciona, o que não está funcionando, onde é que tem lacunas de desempenho. Você pode oferecer, por exemplo, um diagnóstico que vai desde as avaliações qualitativas até aqueles relatórios em blocos, sabe? Em que você consegue usar os dados da empresa para falar o que está funcionando e o que não está. Por exemplo, você pode fazer entrevistas com líderes e colaboradores para entender os desafios reais que eles têm. Você pode aplicar assessments comportamentais para identificar aqueles gaps no desenvolvimento das equipes. Você pode entregar relatórios claros com os problemas que você mapeou e as metas que a empresa precisa alcançar. Esse diagnóstico pode ser cobrado e se torna a base para desenvolver as soluções alinhadas àqueles objetivos estratégicos que o cliente tem. Então, veja que esse é um ponto. Um segundo ponto que você pode oferecer é a criação de programas personalizados. Você pode criar soluções de treinamentos exatamente na medida do cliente. Isso significa que aqueles conteúdos e formatos serão pensados exclusivamente para a necessidade daquele cliente, aumentando o valor percebido e baseado na realidade dele. Então, você imagina uma empresa que está com uma alta rotatividade num setor específico. Com um programa personalizado, você pode desenvolver treinamentos que venham a fortalecer a liderança, que tragam mais engajamento das equipes, que enfoquem na gestão do clima organizacional ou daquela área em particular. Um outro exemplo bem interessante é uma empresa que precisa aumentar, por exemplo, o desempenho em vendas. E aí o programa pode incluir técnicas comerciais, negociações e até mesmo inteligência emocional aplicada às vendas. Essas soluções não são genéricas. E isso dá para você uma autonomia maior para cobrar por projetos personalizados, entregando um valor real para as empresas. Um outro serviço são workshops práticos e rápidos. Quando você oferece aqueles treinamentos que duram de 1 a 3 dias e que entregam resultados práticos em curto prazo. Eu vou te falar aqui alguns temas que têm alta procura e que podem fazer com que isso gere mais desejo. Comunicação assertiva no ambiente de trabalho, gestão do tempo para equipes sobrecarregadas, resolução de conflitos e melhoria nas relações interpessoais, liderança para novos gestores. O peso desses workshops é que normalmente as empresas preferem soluções pontuais para abordar questões urgentes. E isso abre uma porta de entrada para a sua empresa criar programas depois mais perenes.
Outra coisa são as academias corporativas de liderança e talentos, que se você quiser atuar em projetos de maior porte e de longo prazo, as academias são uma solução muito boa. Você pode contribuir com a empresa criando um programa contínuo voltado para desenvolver líderes ou equipes estratégicas, e isso tem um valor muito grande para o cliente. Eu vou te contar aqui um exemplo prático. Uma empresa que percebeu que para crescer precisava preparar supervisores e gestores para seguirem na carreira, na sucessão, né? Então, nesse caso, uma academia corporativa, ela começa com treinamentos regulares, realizados mensalmente, com temas que fazem a diferença para novos gestores. Nós temos aqui na Ímpar alguns clientes que são exatamente clientes desse tipo de serviço, em que nós temos os programas estruturados, personalizamos para cada cliente, fazemos uma entrega presencial, híbrida ou online. E veja, nesses conteúdos vão entrar feedbacks estruturados, gestão de pessoas na prática, estratégias de inovação, estratégias de pensamento criativo, como trabalhar com pessoas, né, tendo conversas difíceis. Esses projetos geralmente são muito bem remunerados porque a entrega está alinhada diretamente ao crescimento que essa empresa quer no futuro. Ela investe hoje para ter resultados futuros. Os treinamentos recorrentes também são fantásticos. São empresas de RH que, por vezes, deixam de lado ah, a transformação dos treinamentos em contratos recorrentes. Nós temos clientes aqui que, na Ímpar, já tem coisa aí de 12, 13 anos conosco. Regularmente nós somos contratados. Então você pode firmar parcerias em que esses treinamentos ou palestras sejam realizados mensalmente, oferecer criação de trilhas de aprendizagem para áreas diferentes, para implementar ao longo de um semestre, ao longo de um ano, e você pode ter soluções muito específicas para áreas. Isso significa que, em vez de trabalhar apenas com projetos pontuais, você consegue criar previsibilidade financeira para o seu negócio e uma consistência na entrega em relação aos resultados para aquele cliente. O mais interessante desse modelo de atuação é que, com o tempo, você consegue criar metodologias próprias e replicáveis, aumentando a eficiência do seu trabalho sem precisar começar cada projeto totalmente do zero. Você também pode transformar uma entrega única em contratos que garantem uma estabilidade maior para o seu negócio. Esse é um dos grandes segredos do sucesso no nicho de atuação da educação corporativa. E bom, agora você já sabe as oportunidades e serviços que pode explorar. Então, vamos falar sobre como começar? Afinal, é aqui que eu vejo muita gente travando. Primeiro, escolha um segmento para iniciar. Já falamos disso, mas só para aprofundar, uma das melhores formas para você começar no nicho é focar num segmento específico que você tenha experiência ou mesmo um conhecimento prévio, que você já tenha atuado. Por exemplo, você atuou em empresas do setor de vendas, do setor de varejo, né, no setor corporativo. Então, comece oferecendo serviços para equipes comerciais. Então, você se destaca, sei lá, na área de gestão de pessoas? Muito bem. Então, foque em desenvolver soluções para líderes e gestores. Quando você escolhe um segmento para começar, fica absurdamente mais fácil criar treinamentos que são práticos e que se posiciona para você uma especialidade. Então, lembre-se, ter um nicho dentro do nicho de educação corporativa é uma estratégia poderosa para começar bem posicionado. Segundo ponto, construa a sua credibilidade gradualmente. Se você está começando e sente que não tem clientes suficientes ou cases para mostrar, tá tudo bem. Construa a sua autoridade aos poucos. Faça parcerias estratégicas com empresas da sua rede de contatos. Eu até tenho vídeos aqui falando sobre isso, vou deixar um card no final. Ofereça treinamentos interessantes com baixo investimento para pequenas equipes em troca de feedbacks e depoimentos. Essa é uma boa forma, só não faça gratuitamente. Publique conteúdo sobre cases práticos e insights para o mercado do LinkedIn.
e para outras redes sociais. Aprenda a vender sem medo, esse é o terceiro ponto. Eu sei que uma das maiores dores aqui das pessoas que me procuram é vender e acha que não sabe vender. Eu sempre digo e repito, falei inclusive na última aula da semana passada. Vender não é oferecer, não é empurrar coisa para o cliente, é apoiar. Você tem um conhecimento que resolve as dores do cliente, você mostra como a sua solução resolve o problema dele e vender fica natural. O meu grupo de mentoriadas atual, e os anteriores logo entende essa lógica e começa a vender sem se sentir empurrando nem nada, porque tem método e tem clareza. Dentro da mentoria Viva de RH, eu ensino exatamente como criar propostas irresistíveis, como abordar clientes de forma estratégica, como você aumenta as vendas com segurança e com clareza. É técnica e técnica a gente aprende. Então, agora que você já sabe o enorme potencial da educação corporativa e já conhece os primeiros passos para começar, vamos falar de uma outra coisa que é muito importante, que são os desafios que você vai enfrentar e como que pode se preparar desde agora. Eu sempre falo que trabalhar com educação corporativa é muito gratificante, mas exige planejamento e preparo. Então, vamos explorar juntos aqui alguns dos desafios mais comuns que as pessoas enfrentam. O primeiro é sentir que você precisa dar treinamentos presencialmente e pessoalmente, no sentido que você tem que entregar aquilo a tempo e a hora. Eu sei que muitos consultores iniciantes, eles evitam esse nicho porque acham que não vão ter coragem de estar à frente de uma sala, de um grupo muito grande ou conduzindo todas as aulas. Só que tem uma boa notícia aí. Isso não é verdade. Hoje você pode estruturar programas que vão incluir, por exemplo, treinamentos gravados em vídeos, em que você vai entregar um conteúdo que o cliente possa acessar de forma autônoma. Você só tem que gravar. Materiais prontos para os gestores aplicarem. Então, você cria treinamentos e entrega para que os líderes façam a condução direta desse material. Você pode ter parcerias com facilitadores, então você constrói e ministra. Quem ministra o treinamento pode ser um terceiro. Você faz uma subcontratação, um profissional mais qualificado com você, se essa é a sua crença. O segredo é lembrar que a sua função como consultor é criar estratégias e soluções alinhadas ao cliente e não necessariamente ser um professor em todas as situações. O segundo desafio é o como, né? Como é que eu desenvolvo treinamentos estratégicos? Então, por vezes, quem está começando nesse nicho de educação corporativa é como é que eu crio esses treinamentos, como é que eu crio esses momentos com os clientes. Então, como dica prática, eu vou te falar aqui que você deve sempre começar pelo problema que o cliente tem. A empresa ela quer, sei lá, reduzir produtividade, aliás, melhorar a produtividade, reduzir os conflitos, reduzir o turnover, aumentar a venda. Foque nisso. E você vai usar metodologias simples. Vai estruturar os treinamentos em etapas claras, com um diagnóstico, a teoria e a prática. Comece desse jeito, depois você vai entender como é que é o seu estilo e o seu jeito de entregar. Incorpore atividades e exercícios práticos, sempre, porque isso aumenta o engajamento e garante que aqueles participantes vão aplicar, vão testar aquilo que eles aprenderam imediatamente no trabalho. Na mentoria Viva de RH, eu ensino esse passo a passo de como transformar esses desafios em programas que falam diretamente com as necessidades e com as dores dos seus clientes. Então, você já começa com segurança e evita erros comuns. O terceiro desafio que eu quero trazer aqui para você é sentir que vendas são difíceis. E ó, eu já passei por isso, já comentei com você. Você pode até pensando assim, ah, Suzy, mas eu não tenho perfil para vendas. O que eu quero te dizer é que não precisa ter. Quando você vai trabalhar com o nicho de educação corporativa, você precisa entender algumas coisas. A primeira coisa é entender a dor do cliente. Converse, escute, pergunte. Isso quem é de RH sabe fazer.
Apresente soluções claras, mostrando o retorno sobre o investimento, né, que o cliente vai ter ao investir nesse treinamento. Você precisa ter um portfólio simples e direto, não complique. Uma proposta clara, visual, vale mais do que muitas páginas. Então, por exemplo, ao apresentar uma proposta aí para uma empresa que está com problema de rotatividade, você pode incluir dados e cases de sucesso, onde você conseguiu reduzir o turnover em 5% e que se naquela empresa ela reduzir, ela vai ter uma determinada economia ao longo do ano. Essas estratégias pequenas vão fazer muita diferença. Quem é de RH sabe calcular isso. E não se esqueça, vender não é sobre empurrar, é apoiar, é contribuir para entregar uma solução para o problema do cliente. Agora pare e pensa. Vamos imaginar aqui. Você já parou para ver um impacto que você pode causar nas empresas oferecendo um serviço realmente estratégico e relevante para o crescimento delas? Pois é só pensar nisso que você vai aprender a vender rapidinho. Mas claro, vamos botar um pouquinho de técnica nesse negócio, né? E antes de nós finalizarmos essa aula de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Aqui ao longo dessa aula, você percebeu o quanto o nicho de educação corporativa pode abrir portas para um modelo de consultoria mais lucrativo? Pois é. Então, se você tinha esse sentimento de estar, sei lá, perdido, sobrecarregada ou achando que precisava fazer de tudo para manter a sua empresa de RH, eu espero que essa aula tenha te dado clareza e renovado as suas esperanças. Sim, porque eu posso te afirmar, dá para viver de RH. Tanto que eu vou te falar aqui de algumas coisas simples que você pode fazer, né? E que vão te trazer essa clareza de novo. Eu vou resumir o que a gente conversou hoje. Escolha um nicho inicial que faça sentido para você, começando por aquilo que você conhece. Procure identificar empresas que já precisam da educação corporativa, mesmo que em projetos menores e iniciais, está tudo bem. Faça a sua primeira entrega estratégica, mesmo que simples. Foca aí no impacto e nos resultados que o cliente precisa. E claro, não veja esses desafios como barreiras, mas como degraus que você pode subir com as ferramentas certas. E ó, eu quero deixar como último ponto de ação um convite para você dar o próximo passo nessa jornada. Dentro da mentoria Viva de RH, eu ensino exatamente como estruturar a sua consultoria para qualquer nicho, inclusive o nicho de educação corporativa, desde a criação dos serviços, a parte de vendas, a sua mentalidade. Então, não importa se você já ainda está começando ou se já atua na consultoria e não tem resultado, que você vai aprender a prática e transforma esses resultados em coisas reais. Então, o meu convite é: clica aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para você poder conhecer mais sobre a mentoria Viva de RH, bater um papo comigo online e ao vivo, exclusivo, num horário reservado para você, porque essa mentoria pode ser o seu guia para estruturar a consultoria que você merece, com os resultados que você merece. E antes de finalizar, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse, porque eu trago dicas práticas toda semana. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando de uma direção no RH, ou quem sabe você está pensando aí numa sociedade. Uma simples indicação pode transformar a trajetória de um colega ainda hoje. Eu amei ter sua presença aqui e vejo você na próxima aula, na próxima quinta-feira, dia 5 de novembro, quando falaremos sobre gestão da mudança organizacional como um serviço de consultoria em RH. Ou quem sabe eu te vejo já dentro da mentoria Viva de RH. Um abraço e até lá!